Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração de como que a gente consegue comunicar o PLC 300 com o multimedidor, o MMW03. Bom, então já estou com os equipamentos aqui na bancada. Então meu multimedidor, ele já está mostrando ali 127 volts, porque eu liguei nele somente duas fases, 220 volts, e a tensão que ele mostra ali é uma tensão entre fase neutra, porque ele está configurado aqui como uma ligação estrela. Por isso que ele está me mostrando a tensão de fase ali no multimedidor. E a corrente aqui do lado ele está mostrando zerado porque eu não tenho nenhum TC ligado a esse multimedidor e nenhuma carga presente aqui, né? E seria a condição ideal para fazer uma demonstração. Mas aí tendo esse valor de tensão, nós já conseguimos verificar se a comunicação está funcionando ou não. Bom, então agora eu deixei a câmera focada aqui no multimedidor, porque eu vou mostrar os ajustes de configuração aqui da comunicação no multimedidor. Então no multimedidor eu tenho um menu aqui na parte superior, então ele tem aqui a tela de ajustes, medida, medidor, alarmes e análise. Bom, eu não vou entrar em tanto no detalhe de funcionamento de configuração aqui no multimedidor, eu só vou mostrar os ajustes referentes à parte de comunicação. Então eu tenho as setas de navegação, posso clicar para a esquerda e para a direita, onde eu consigo navegar no menu superior. Então eu vou entrar aqui no menu ajustes, clico em OK, vou selecionar essa primeira opção de configuração, depois eu vou escolher aquela opção chamada comunicação. Então eu venho aqui com a seta para baixo, escolho essa opção de comunicação. Então como vocês podem ver, né, aqui eu consigo ajustar o baud rate. Então se eu clicar OK, eu consigo trocar aqui desde 2400 até 115.200. Eu vou deixar em 19.200 mesmo. No segundo item, eu tenho aqui o escravo ID, que eu consigo mudar o número do escravo de 1 até 247. Eu vou deixar ele como 1 mesmo, eu não vou nem alterar nada, simplesmente clicar em sair. Depois eu tenho aqui a opção de paridade, então eu consigo selecionar se eu quero paridade par ímpar ou nenhum, vou deixar nenhum mesmo, e o bit de parada, que seria os top bits, vou deixar em 2. Então é nessa tela que eu faço a configuração da comunicação do meu multimedidor. Então eu já posso sair e voltar para a minha tela principal. Bom, então antes de partir para a programação do CLP, primeiro eu tenho que saber aonde que eu consigo fazer a leitura dessas memórias. Então todo equipamento que comunica em Modbus, ele possui um manual com um mapa de memória. Então não é diferente aqui para o multimedidor também. Eu estou aqui no site da VEG, vou entrar aqui na parte de manuais e eu vou procurar, vou entrar aqui no manual do usuário desse multimedidor que eu tenho aqui na bancada, que é o MMW03 M22CHB. Eu estou com o manual do usuário aberto, eu vou procurar aqui no índice a parte de comunicação. Então ele tem um capítulo aqui somente falando do protocolo Modbus, página 60. Então se eu for até essa página, eu consigo encontrar aqui aonde que eu consigo fazer a leitura. Então ele disponibiliza aqui para mim o mapa de comunicação. Então o que é o mapa de comunicação, né? Ele mostra o endereço Modbus que eu preciso fazer a leitura, o parâmetro que eu vou fazer a leitura no caso desse endereço. Ele mostra uma breve descrição do que significa esse parâmetro. Aí ele fala também se o parâmetro é somente leitura, somente escrita ou leitura escrita. Ele mostra também a unidade e o mais importante aqui, o tipo de dado, né? Qual que é o formato do dado que eu vou ler. Então se eu mandar ler a tensão média das 3 fases, eu vou ler esse dado aqui em 32 bits ponto flutuante. Significa que lá no CLP eu vou ter que configurar essa memória como uma memória real. Bom, então ele tem uma série de medições, né? Eu consigo ler, por exemplo, a corrente total, potência ativa, reativa aparente, cosseno φ, fator de potência. Enfim, tem uma série de valores que eu consigo fazer a leitura. Como eu não tenho todos os sinais conectados a esse multimedidor, eu vou fazer somente algumas medições. Por exemplo, na fase 1, eu consigo ler esse valor aqui do parâmetro 28, que é a tensão na fase 1. Essa tensão na fase 1, ele tem que bater com esse valor que ele está mostrando aqui no V1. Então eu vou selecionar esse parâmetro para iniciar os meus testes. Depois eu posso até aumentar esse programa e fazer a leitura de outros parâmetros. Bom, então eu já estou com o WPS aberto, vou abrir uma nova configuração. Vou chamar essa configuração aqui de PLC 300 MMW03. Nome do recurso vou colocar como PLC 300. Clique em próximo. Aqui a conexão eu vou fazer via Ethernet. Nessa tela eu seleciono o dispositivo aqui que eu estou criando, que é o PLC 300, clique em finalizar. Então meu PLC 300 já foi criado aqui. Eu vou abrir um ladder. Antes que eu me esqueça, eu já vou entrar aqui em configuração de setup e acertar as configurações da porta 485. Então eu clico 2 vezes em configuração setup, entro aqui na aba 485 e aqui eu configuro como é que minha porta 485 vai se comportar, né? Então o meu PLC 300 ele vai ser o mestre na rede, paridade, ele vai ser sem paridade, 2 stop bits, taxa de transmissão de 9.200.
O endereço na rede eu posso deixar 1 mesmo, apesar dele aparentemente estar em conflito aqui com o MMW03, mas o mestre aí numa rede Modbus RTU, ele não possui endereço, é diferente da RedCAN. A RedCAN tem que colocar o endereço pro mestre também. Na rede Modbus eu não preciso dessa informação é ignorada pelo mestre. Então eu já posso fechar aqui meu setup da configuração e mandar salvar. E assim que eu fizer o download do programa, essa configuração já será enviada ali pro PLC 300. Então para iniciar minha programação, vou criar um contato normal aberto. Vou colocar como teste mesmo, que eu vou forçar essa comunicação a acontecer, porque como eu estou testando o produto ainda, eu não vou criar meu programa definitivo, eu vou criar ele em partes. Então primeiro eu vou testar somente a comunicação, ver se ela está funcionando, e depois eu implemento um sistema automático ali, para ele ficar lendo todas as variáveis que eu preciso ler. Então eu vou criar ela como teste. Agora eu vou adicionar um bloco Modbus, então eu vou entrar aqui na aba Modbus RTU, vou escolher esse bloco chamado MB Read Register. E agora basta preencher meu bloco Modbus. Então, o endereço escravo que eu quero ler é o endereço 1. Função Modbus, eu vou utilizar a função 3, que é a função Read Holding Register. O endereço que eu quero ler é o endereço 28, que é o endereço referente à tensão ali da minha rede. Number of Data é o número de dados que eu quero ler a partir do endereço 28. Então, como uma memória que está armazenando o valor da tensão é uma memória 32 bits, então nesse Number of Data eu vou ter que colocar o valor 2 para ele ler 2 words. Timeout eu vou colocar um valor fixo aqui de 500 milissegundos e offset eu vou deixar em false. E nesse campo value aqui do bloco, eu especifico uma memória aonde será salvo esse valor lido. Então eu vou criar uma memória aqui chamada valor lido mesmo. Eu vou criar essa memória como real. Então eu vou pegar esses 32 bits que eu estou lendo e já salvar diretamente numa real. Então vamos ver se ele vai funcionar dessa maneira. Vou clicar aqui em OK. Já posso transmitir meu programa e fazer um teste. O meu download já foi finalizado, então na hora que eu ativar o bloco Modbus, o valor que eu quero ler é justamente esse valor aqui da V1, que nesse caso aqui ele estava oscilando, está mais ou menos 128.3, 128.4, ele está oscilando um pouco. Mas eu vou fazer justamente a leitura desse valor, então eu vou entrar aqui em online, vou clicar 2 vezes aqui no teste, eu vou mandar ler e eu vou verificar se o meu programa está funcionando. Eu mandei ler, pode ver que o valor que eu consegui ler aqui, né, não tem nada a ver com o valor que ele está exibindo lá no MMW. Então, o valor esperado aqui era 128 alguma coisa, e o valor que ele veio aqui, veio um valor extremamente grande, né, 7.48, não, menos 7.48 e a 20, né. Então, E20 significa que eu tenho 20 casas depois da vírgula, um valor extremamente grande. De uma certa forma, foi até bom ter acontecido esse problema, porque ele é bastante comum quando você está comunicando 2 equipamentos Modbus e está utilizando esse tipo de memória float, ou memórias reais, né? Bom, então o que está acontecendo aqui, né? No bloco Modbus, eu estou mandando ler 2 words, a word 28 e a word 29. Só que na hora de juntar as 2 words para formar esse valor aqui de volta, né, o valor float, eu poderia juntar ela de 2 formas. Eu poderia ler primeiro o 28, depois o 29, ou eu poderia ler o 29 depois o 28. Então essa ordem de padronização ali, de qual word que você vai ler primeiro, se é a primeira ou se é a segunda, isso não é especificado em norma. Então cada fabricante, cada equipamento ali adota um padrão. E esse tipo de problema que a gente está vendo aqui é bastante comum quando a gente está fazendo a comunicação via float. Então agora eu vou mostrar como é que a gente consegue resolver isso aqui dentro do PLC 300. Então primeiro eu vou trocar esse valor lido, que é uma memória real, eu vou mudar ela para uma memória double word. Aí eu vou adicionar mais uma linha e eu vou adicionar uma instrução chamada swap. Ele está aqui dentro de data transfer e eu vou escolher essa opção chamada swap 2. Eu vou entrar até no help aqui desse bloco swap, que é um bloco novo que eu estou trazendo aqui para vocês, para mostrar o funcionamento dele. Então esse bloco swap ele consegue fazer a inversão de 2 bytes se eu estiver trabalhando em Word, ou ele consegue fazer a inversão de 2 words se eu estiver trabalhando com a memória do tipo double word, que é o meu caso aqui. Então a inversão que eu quero fazer é justamente essa daqui, ó. Então eu vou ter 2 words, AB e CD, e aí eu quero inverter a ordem de leitura dela. Eu quero ler primeiro a segunda word, que seria CD, e depois ler o outro, que seria o AB. Vou escolher esse bloco swap como tipo 2. Então eu já posso fechar o help. Vou configurar agora meu bloco swap. Eu vou pegar esse valor lido, vou escolher o tipo, que vai ser o tipo 2, e aqui é a saída do meu bloco swap, que ele já vai estar com as words invertidas. Então eu vou criar uma memória aqui chamada tensão fase 1, por exemplo. Essa memória vai ser do tipo real. Aí eu já posso transferir meu programa e vou fazer um teste para ver se ele consegue ler da forma correta agora. Então eu já posso entrar em online e clicar aqui em teste novamente para fazer a leitura do meu bloco. Então agora sim meu valor está vindo correto, né? Então na hora que eu faço a leitura, meu valor continua vindo invertido. Esse bloco swap, ele inverte a primeira word com a segunda. E aí ele já está me mostrando o valor correto aqui, né? 126 volts.
Bom, então agora que eu já consegui fazer a leitura aqui da tensão de fase, eu vou acrescentar outros parâmetros para mostrar como que o processo é o mesmo, né? Então eu só vou ajeitar meu programa, eu vou copiar meu bloco swap, eu vou colocar ele aqui na saída do meu bloco read register, na saída DONE. Eu também vou trocar esse bit test por um bit chamado leitura mmw. Vou colocar esse bit como contato normal fechado. Eu também vou adicionar esse mesmo bit colocando um pulsador aqui, um temporizador pulsando ele. Eu vou acrescentar um temporizador de, por exemplo, 2 segundos. Então a cada 2 segundos eu vou pulsar, eu vou fazer a minha leitura aqui no mmw. E agora eu vou acrescentar outros parâmetros para fazer a leitura. Então eu já estou lendo o parâmetro 28, que é a tensão na fase 1. Esses outros parâmetros aqui eu vou ler tudo zerado, então nem adianta colocar lá. E aí eu vou colocar o parâmetro 42, que é a frequência de fase 1. A frequência eu vou conseguir ler, que é a frequência da rede, 60 Hz. Então eu vou colocar o parâmetro 42 para fazer a leitura lá no meu programa. Então para adicionar esse parâmetro eu vou copiar essa linha inteira, vou colar ela aqui embaixo. Aí eu faço as alterações do bloco. Eu mudo aqui o parâmetro para 42, mudo aqui também a instância, ela não pode ser igual, eu vou criar uma nova instância, vou mudar de 0 aqui para 1. Vou criar essa instância como variável local. O valor lido, eu preciso também criar um novo valor lido, vou colocar com o valor lido 1. Essa memória tem que ser do tipo double word. Eu também vou trocar o swap aqui pelo valor lido 1. E da mesma forma eu consigo fazer isso para outros parâmetros que eu queira acrescentar aqui no meu programa. Então voltando aqui no manual, por exemplo, se eu quiser pegar agora da fase 2, tensão da fase 2, que é o parâmetro 152, e a frequência da fase 2, que é o parâmetro 166. Então vou copiar essas duas linhas, que é referente à minha fase 1, vou colar elas aqui embaixo, vou trocar aqui a memória, né, que é o 152, e a memória 166. E aí eu vou trocar também aqui a minha instância, vou colocar como instância 2, aqui como instância 3. E o valor lido também, eu vou ter que criar uma variável valor lido 2, como double word. E valor lido 3 também como double word. Aí eu troco esses valores aqui no swap também, valor lido 2 e valor lido 3. Não posso esquecer também a minha saída aqui, né, que é o mais importante. Então aqui eu vou ter a tensão de fase 1, aqui eu vou ter a frequência de fase 1. Então esse valor aqui vai ser uma memória do tipo real. E aqui eu vou ter a tensão de fase 2, também do tipo real. E a frequência de fase 2, da fase 2, né, do tipo real. Então eu já posso transmitir o meu programa e fazer a monitoração dele. Bom, aqui a gente já pode ver o programa em funcionamento. Então eu tenho no meu multimedidor a minha fase 1, a fase 2, a frequência eu não consigo exibir aqui no multimedidor, mas eu consigo ler aqui no CLP. Então eu tenho aqui a tensão da fase 1 mostrando 128 volts, 128.1.2 está oscilando um pouco aqui, frequência 60 Hz, e a fase 2 está aqui, 128.39 e a frequência também 60 Hz. Bom, então com isso nós conseguimos fazer a leitura aqui dos parâmetros do multimedidor mmw03. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.